Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Título 2. Julgamento e fiscalização. Capítulo 1. Julgamento de contas. Seção 1. Tomada e prestação de contas. Artigo 6º. Estão sujeitas à tomada de contas, e ressalvado o disposto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos 1 a 6 do artigo 5º desta lei. Artigo 7º. As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em instrução normativa. Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este artigo devem ser incluídos todos os recursos, orçamentários e extraorçamentários, geridos ou não pela unidade ou entidade. Artigo 8º. Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso 7 do artigo 5º desta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Parágrafo 1º. Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. Parágrafo 2º. A tomada de contas especial prevista no caput deste artigo e em seu parágrafo 1º será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu regimento interno. Parágrafo 3º. Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto. Artigo 9º. Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno, os seguintes. Inciso 1. Relatório de gestão. Inciso 2. Relatório do tomador de contas, quando couber. Inciso 3. Relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas. Inciso 4. Pronunciamento do ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do artigo 52 desta lei. Seção 2. Decisões em processo de tomada ou prestação de contas. Artigo 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. Parágrafo 1º. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. Parágrafo 2º. Definitiva é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva, ou irregulares. Parágrafo 3º. Terminativa é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos dos artigos 20 e 21 desta lei. Artigo 11. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo, na forma estabelecida no regimento interno, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Artigo 12. Verificada a irregularidade nas contas, o relator ou o tribunal. Inciso 1. Definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado. Inciso 2. Se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida. Inciso 3.
Se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Inciso 4. Adotará outras medidas cabíveis. Parágrafo 1º. O responsável cuja defesa for rejeitada pelo tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no regimento interno, recolher a importância devida. Parágrafo 2º. Reconhecida pelo tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. Parágrafo 3º. O responsável que não atender à citação ou à audiência será considerado rével pelo tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. Artigo 13. A decisão preliminar a que se refere ao artigo 11 desta lei poderá, a critério do relator, ser publicada no Diário Oficial da União. Artigo 14. O tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhes tiverem sido apresentadas. Artigo 15. Ao julgar as contas, o tribunal decidirá se estas são regulares, regulares com ressalva, ou irregulares. Artigo 16. As contas serão julgadas. Inciso 1. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Inciso 2. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Inciso 3. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. Alínea A. Omissão no dever de prestar contas. Alínea B. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Alínea C. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Alínea D. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Parágrafo 1º. O tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 3, alíneas C e D deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária. Alínea A. Do agente público que praticou o ato irregular. Alínea B. Do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Parágrafo 3º. Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para juizamento das ações civis e penais cabíveis. Subseção 1. Contas regulares. Artigo 17. Quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Subseção 2. Contas regulares com ressalva. Artigo 18. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. Subseção 3. Contas irregulares. Artigo 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no artigo 57 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução. Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 16, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 1 do artigo 58 desta lei. Subseção 4. Contas iliquidáveis. Artigo 20. As contas serão consideradas iliquidáveis quando o caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a que se refere o artigo 16 desta lei. Artigo 21. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o conceito em arquivamento do processo. Parágrafo 1º.
Dentro do prazo de 5 anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador. Seção 3. Execução das decisões. Artigo 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á. Inciso 1. Mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 2. Pelo correio, mediante carta registrada, com aviso de recebimento. Inciso 3. Por edital publicado no Diário Oficial da União quando seu destinatário não for localizado. Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo. Artigo 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no regimento interno, por acórdão, cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá. Inciso 1. No caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o erário. Inciso 2. No caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com determinação, nos termos do artigo 18 desta lei. Inciso 3. No caso de contas irregulares. Alínea A. Obrigação de o responsável, no prazo estabelecido no regimento interno, comprovar perante o tribunal que recolheu aos cofres públicos a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado ou da multa cominada, na forma prevista nos artigos 19 e 57 desta lei. Alínea B. Título executivo bastante para a cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável. Alínea C. Fundamento para que a autoridade competente proceda à efetivação das sanções previstas nos artigos 60 e 61 desta lei. Artigo 24. A decisão do tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da alínea B do inciso 3 do artigo 23 desta lei. Artigo 25. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida que se refere o artigo 19 e seu parágrafo único desta lei. Parágrafo único. A notificação será feita na forma prevista no artigo 22 desta lei. Artigo 26. Em qualquer fase do processo, o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na forma estabelecida no regimento interno, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais. Parágrafo único. A falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. Artigo 27. Comprovado o recolhimento integral, o tribunal expedirá a quitação do débito ou da multa. Artigo 28. Expirado o prazo a que se refere o caput do artigo 25 desta lei, sem manifestação do responsável, o tribunal poderá: Inciso 1. Determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente ou. Inciso 2. Autorizar a cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, na forma prevista no inciso 3 do artigo 81 desta lei. Artigo 29. A decisão terminativa, acompanhada de seus fundamentos, será publicada no Diário Oficial da União. Artigo 30. Os prazos referidos nesta lei contam-se da data. Inciso 1. Do recebimento pelo responsável ou interessado. Alínea A. Da citação ou da comunicação de audiência. Alínea B. Da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa. Alínea C. Da comunicação de diligência. Alínea D. Da notificação. Inciso 2. Da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando, nos casos indicados no inciso anterior, o responsável ou interessado não for localizado. Inciso 3. Nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União. Seção 4. Recursos. Artigo 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa.
Artigo 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de: Inciso 1. Reconsideração. Inciso 2. Embargos de declaração. Inciso 3. Revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no regimento interno. Artigo 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no regimento interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 15 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Artigo 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 10 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 32 desta lei. Artigo 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 5 anos, contados na forma prevista no inciso 3 do artigo 30 desta lei, e fundar-se-á. Inciso 1. Em erro de cálculo nas contas. Inciso 2. Em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida. Inciso 3. Na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. Capítulo 2. Fiscalização a cargo do Tribunal. Seção 1. Contas do Presidente da República. Artigo 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços gerais da União e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Seção 2. Fiscalização exercida por iniciativa do Congresso Nacional. Artigo 37. Vetado. Artigo 38. Compete, ainda, ao Tribunal. Inciso 1. Realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Inciso 2. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas, ou por suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas. Inciso 3. Emitir, no prazo de 30 dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 72 da Constituição Federal. Inciso 4. Auditar, por solicitação da comissão a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal, ou comissão técnica de qualquer das casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. Seção 3. Atos sujeitos a registro. Artigo 39. De conformidade com o preceituado nos artigos 5º, inciso 24, 71, incisos 2 e 3, 73 e infine, 74, parágrafo 2º, 96, inciso 1, alínea A, 97, 39, parágrafos 1º e 2º e 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: Inciso 1.
Admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Inciso 2. Concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 40. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, por sua ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo, na forma estabelecida no regimento interno, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Seção 4. Fiscalização de atos e contratos. Artigo 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial. Inciso 1. Acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da União, ou por outro meio estabelecido no regimento interno. Alínea A. A lei relativa ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais. Alínea B. Os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no artigo 38 desta lei. Inciso 2. Realizar, por iniciativa própria, na forma estabelecida no regimento interno, inspeções e auditorias de mesma natureza que as previstas no inciso 1 do artigo 38 desta lei. Inciso 3. Fiscalizar, na forma estabelecida no regimento interno, as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 4. Fiscalizar, na forma estabelecida no regimento interno, a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Parágrafo 1º. As inspeções e auditorias de que trata esta seção serão regulamentadas no regimento interno e realizadas por servidores da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 2º. O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. Artigo 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto. Parágrafo 1º. No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 4 do artigo 58 desta lei. Artigo 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o relator ou o Tribunal. Inciso 1. Determinará as providências estabelecidas no regimento interno, quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada, tão somente, falta ou impropriedade de caráter formal. Inciso 2. Se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 3 do artigo 58 desta lei. Artigo 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo 1º. Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender a determinação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º.
Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a 1 ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Artigo 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Parágrafo 1º. No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido. Inciso 1. Sustará a execução do ato impugnado. Inciso 2. Comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 3. Aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 2 do artigo 58 desta lei. Parágrafo 2º. No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Parágrafo 3º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato. Artigo 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 5 anos, de licitação na Administração Pública Federal. Artigo 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no artigo 93 desta lei. Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em separado das respectivas contas anuais. Seção 5. Pedido de reexame. Artigo 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as seções 3ª e 4ª deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do artigo 32 e no artigo 33 desta lei. Capítulo 3. Controle interno. Artigo 49. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Artigo 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer. Inciso 3. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do artigo 8º desta lei. Artigo 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 1º. Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão competente indicará as providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes. Parágrafo 2º. Verificada em inspeção ou auditoria, ou no julgamento de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e provada a omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nesta lei. Artigo 52. Um ministro de Estado supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas.
Capítulo 4. Denúncia. Artigo 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável. Parágrafo 4º. Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Artigo 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 90 dias, a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as investigações. Artigo 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. Parágrafo 1º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia. Manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia, expressão suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 16, de 2006. Parágrafo 2º. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, civil ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. Parágrafo 3º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Capítulo 5. Sanções. Seção 1. Disposição geral. Artigo 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, na forma prevista nesta lei e no seu regimento interno, as sanções previstas neste capítulo. Seção 2. Multas. Artigo 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. Artigo 58. O tribunal poderá aplicar multa de CR cifrão 42 milhões de cruzeiros, ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: Inciso 1. Contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do artigo 19 desta lei. Inciso 2. Ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Inciso 3. Ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário. Inciso 4. Não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator ou a decisão do tribunal. Inciso 5. Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Inciso 6. Sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo tribunal. Inciso 7. Reincidência no descumprimento de determinação do tribunal. Parágrafo 1º. Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do tribunal, salvo motivo justificado. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, periodicamente, por portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação acumulada, no período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários da União. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a gradação da multa prevista no caput deste artigo, em função da gravidade da infração. Artigo 59. O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União nos do artigo 57 desta lei, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento. Artigo 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas, aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros,
Considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um período que variará de 5 a 8 anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Artigo 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia Geral da União ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua restituição. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.